Começo por felicitar o Conselho Superior da Magistratura por esta importante iniciativa e agradecer naturalmente o convite para estar presente e partilhar algumas reflexões e pronto, e vou então iniciar. Boa tarde a todos. Posso usar? Sim. Também tenho um apontador, António. É igual. Pronto, então eu vou falar da participação das crianças na mediação familiar e desde logo, assim como nota introdutória, eu queria dizer que está completamente estabelecido pela investigação científica que o conflito e a coparentalidade negativa e a parentalidade negativa são os principais fatores de risco para as crianças na transição para o divórcio. Assim sendo, faz sentido pensarmos numa lógica preventiva, que é hoje também muito aquilo que temos falado assim, no sentido de diminuir esse conflito e de reforçar a coparentalidade positiva, que são também resultados comprovados pela investigação científica como resultados da mediação familiar. Pronto, e fazendo esta introdução, vou então falar do foco deste aspecto, do tema da participação das crianças. Eu vou falar dele a partir de um enquadramento temático referencial, perspectivado sobre o direito da família e das crianças, que é uma dimensão que tem que estar presente na mediação, nos mediadores familiares, da psicologia da família, enquanto esta tem como foco de estudo as relações familiares e dentro de uma perspectiva sistémica, também como a Marta referiu, que é tão importante ver a família como um sistema e não como pessoas individuais e isoladas. E a mediação familiar também como um espaço de consenso e de intervenção importante neste campo. Algumas noções referenciais que também nos importam relativamente à inclusão e à participação das crianças nas questões que as afetam, como são estas da regulação das responsabilidades parentais. É partir desta premissa, é que o todo é mais do que as partes, ou seja, a família é mais do que a soma de cada um dos seus membros, mas cada um dos seus membros também é mais do que o todo. Portanto, não podemos ter também uma ideia reducionista de que o sistema é mais do que a soma das partes, mas cada uma das partes ela é também, ao mesmo tempo, mais do que o todo. E pensar isto também em termos do que são as crianças, do que é uma família, do subsistema parental, dos irmãos, etc., dos vários subsistemas. Por outro lado, as relações de poder entre pais devem ser complementares. Isto também é importante quando pensamos em crianças no âmbito da mediação familiar. Isto quer dizer que o poder dos pais não deve confundir-se com o poder dos filhos e vice-versa. Portanto, isto é muito importante que os mediadores tenham isto muito presente na sua mente, porque a criança não vai impor uma vontade, nem os pais se vão submeter, portanto, haver estas fronteiras estarem definidas. Por outro lado, também é importante termos em conta que a maturidade progressiva dos filhos implica a flexibilidade relacional, portanto, por parte do sistema, mediante experiências de dependência, interdependência, dependência, independência e interdependência. Isto é a experiência também do crescimento. A existência de possíveis tensões entre o direito de participação da criança sobre questões que as afetam, mas também o superior interesse da criança, porque pode haver aqui tensões e isto tem que ser também devidamente ponderado e calibrado pelos mediadores familiares quando as incluem, porque nem sempre a participação da criança pode contender eventualmente com o seu superior interesse e, portanto, cada caso é um caso, como toda a gente quase tem referido. Relativamente à participação das crianças na mediação, eu gostaria de dizer que não é uma questão absolutamente consensual, embora isto agora é uma opinião pessoal, eu considero muito, de certa forma, mais fracos os argumentos contra do que os argumentos a favor da participação. Há pessoas que consideram que a voz dos filhos não se perde
pelo facto de não estarem fisicamente na mediação familiar. Há quem considere que é uma intrusão adicional na vida dos filhos e que deve ser minimizada. Há quem considere que pode haver um enfraquecimento da autoridade dos pais. Há quem considere que os filhos correm o risco de poder assistir a possíveis explosões e que isso é negativo. E por aí fora, pode ser contraproducente se um dos pais estiver relutante em assumir a responsabilidade pelo filho. Esta aqui já é importante, porque se tivermos um pai com uma vinculação insegura e muito desorganizada e com uma relação muito enfraquecida, eu já tive algumas experiências deste género, pode ser complicada a audição da criança, porque isto ainda pode salientar mais e reforçar mais essa situação que já por si é negativa e a criança sentir uma maior rejeição também em função disso. Por outro lado, também é preciso ter em conta, e estes argumentos contra vem-nos dizer que pode ser prejudicial em alguns casos quando os pais estão em elevado conflito. E sim, e pode, neste caso. Mas nem sempre. Nem todas as crianças necessitam ou querem ser ouvidas. Este é também um argumento a levar em conta. Depois, argumentos a favor. Considera-se também que é importante que a participação das crianças contribui para orientar os pais, para a necessidade dos filhos, para os centrar naquilo que é essencial e, ao mesmo tempo, descentrá-los ou aumentarem o campo de observação, que muitas vezes está muito centrado no seu conflito, na sua zanga pessoal e não... além disso, também é um dado da investigação científica que a sensibilidade parental diminui com a separação e o divórcio. O que se compreende, porque as preocupações são imensas, o conflito absorve imenso e, portanto, pode diminuir, de facto, em alguns casos, a sensibilidade parental. Também é importante a participação das crianças no sentido de reforçar atitudes de respeito pelas opiniões e preferências dos filhos, de forma a promover a sua autonomia e identidade. Também no sentido de fortalecer a relação de coparentalidade. Trazer os filhos à mediação é juntar os pais, é também de certa forma envolver os pais relativamente à tomada de decisão sobre os seus filhos. E eu aqui até distingo e devo coparentalidade e parentalidade. A parentalidade diz respeito às relações pais-filhos, isto agora em rigor. A coparentalidade diz respeito às relações dos dois pais relativamente aos seus filhos. Pronto. E na mediação nós estamos perante mais este conceito, portanto, estamos perante os dois, mas aqui neste caso é mais este o foco. Por outro lado, valorizar o papel da criança na reconstrução familiar. A criança contribui dentro daquilo que é a sua idade, a sua possibilidade para criar soluções, para dizer o que pensa, para exprimir sentimentos, etc. Portanto, não deve ser menorizada nem esquecida. É também importante para promover o exercício pleno e ativo, não é passivo, a criança como uma passiva de proteção, não, ela pode exercer logo esse papel ativo e, portanto, não devem ser consideradas as crianças sujeitos passivos, apenas objeto de proteção e decisão dos pais. É também um argumento a favor a promoção de uma melhor qualidade dos acordos sobre responsabilidades parentais e o aumento da autoestima e sentimento de controlo relativamente ao futuro. Porque se a criança intervém e dá uma opinião e isso é tido em conta, não quer dizer que seja feito como ela diz, é de facto importante e acentua estes aspectos. Então, de um modo geral, os estudos científicos recentes sugerem a prevalência das vantagens em envolver as crianças no processo de mediação familiar quanto a questões que as afetam. E já temos alguns estudos sobre isto, não tantos como desejaríamos, ainda há muitas matérias para aprofundar. Mas há, de facto, evidências empíricas em estudos feitos, neste estudo que eu refiro aqui, feito por a Jennifer McIntosh, após 12 meses, foi um estudo feito após 12 meses, com participação das crianças na mediação familiar. Deste estudo resultou que os pais referiram uma maior consciencialização sobre o impacto do conflito nos filhos, assim como uma melhoria na comunicação, na cooperação e uma diminuição significativa do conflito.
Por outro lado, os filhos relataram maior proximidade aos pais, melhor capacidade de aceitação da separação ou divórcio e maior contentamento com o acordo realizado. Assim, verifica-se que existe um melhor ajustamento pragmático dos acordos quando as crianças participam nos processos de mediação, uma menor hostilidade entre os pais, uma melhoria na promoção da coparentalidade positiva. O que, por outro lado, faz diminuir os fatores de risco e reforçar os fatores de proteção e assim prevenir. E é também neste sentido que eu advogo uma sessão informativa antes de entrar um processo sobre responsabilidades parentais no Tribunal de Família e restringe às responsabilidades parentais e às crianças, porque é o âmbito que eu também melhor conheço. Um outro estudo também, um estudo longitudinal, foi realizado para compreender a influência da participação das crianças na mediação relativamente à parentalidade após o divórcio. E este estudo tinha um objetivo, que era estudar 2 modelos de inclusão das crianças. Um deles era mediação focada na criança, em que não havia um envolvimento direto da criança no processo de mediação. E o outro era uma mediação inclusiva da criança, ou seja, as crianças eram incluídas dentro do processo de mediação. E a comparação entre os 2 modelos de inclusão das crianças resultou, em geral, que em ambos os modelos decorreu uma redução do conflito parental. No entanto, a mudança no relacionamento parental era mais evidente e duradoura no modelo das crianças incluídas na mediação do que no modelo focado na criança. E também os resultados do modelo da criança incluída na mediação sustentam que mesmo nos conflitos mais intensos é possível melhorar a qualidade parental e potenciar a durabilidade dos acordos. Mas mais, resultados agora mais precisos deste estudo comparativo. Para os pais, verificou-se uma redução da crispação para com o ex-cônjuge e melhoria da coparentalidade. Nas crianças, reportaram maior disponibilidade emocional dos pais e uma maior sensação de proximidade. Para as mães e crianças, portanto, relação mãe-criança, verificou-se manutenção ou melhoria da relação mãe-filho com base nas perspectivas de ambas. Portanto, quer as mães, quer as filhas foram coincidentes. Para os pais e as crianças, relataram maior contentamento com a prestação dos cuidados e com os contactos e menor inclinação para querer alterar as regras estabelecidas. Para as famílias, na mediação incluída, em geral, verificou-se uma maior estabilidade dos padrões de prestação de cuidado e de contacto logo no primeiro ano após. Isto são apenas 2 excertos de um pai e de uma mãe desta investigação. E então, esta mãe disse: o meu ex-marido realmente ouviu o que eles disseram, o que me surpreendeu, porque ele é um homem teimoso. Ele podia ver, a partir de todas as imagens visuais, como ele realmente era para eles. Esta é a mãe. Agora o pai, um excerto também, diz: eu ouvi as suas opiniões, que foram um abre-olhos. Surgiram dicas sobre o que eles estavam a passar. Eu agora faço coisas de forma diferente. Tento pensar a dor e vê-los mais claramente o que aconteceu. Gostaria agora também de vos falar de um estudo português, uma tese de doutoramento realizada pelo Dr. Paulo Milheiro Ferreira, em 2013, exatamente sobre este assunto, sobre a participação das crianças na mediação. Foi um estudo realizado com mediadores familiares da região autónoma da Madeira. Portanto, tem esta limitação da amostra, como todos os estudos têm limitações, sobre a participação das crianças na mediação familiar, concluindo-se que a inclusão das crianças é também, de um modo geral, positiva. Isto agora é um pequeno recorte, pequenino mesmo, de uma dimensão de análise que integrou o meu trabalho de doutoramento e que
foi feito com base numa amostra, numa investigação qualitativa e com uma amostra de 29 pais e mães que passaram por um processo de mediação no sistema de mediação familiar. Estes pais a mediação não podia ter ocorrido há mais de um ano, portanto tinha que haver aqui alguma proximidade ao processo. Uma das questões que fez parte da entrevista que aplicámos permitiu estabelecer alguns critérios que, aliás, também são suportados e apoiados por outras investigações. Um deles é um critério relativo à criança, critérios relativos à criança, procedimentais e relativos aos mediadores, para integração das crianças. Relativos à criança, os pais consideraram, e aliás isto vem em linha também com a nossa legislação, etc., mas portanto vem corroborar, não é? A importância da idade, da maturidade, de garantir a expressão livre de pressões, de manipulação e de não responsabilização. Isto são preocupações que os pais têm, preocupações não, são critérios que eles acham que devem ser levados em conta. Depois, critérios procedimentais referem-se à avaliação e preparação prévia entre pais e mediadores, relativamente à ação em que as crianças vão ser incluídas. Portanto, não deve ser agora vêm as crianças, vão ser incluídas. Tem que ser dessa forma. Uma formação especializada do mediador é também um aspecto que consideram fundamental, o ambiente adequado e sem a presença dos pais. Os critérios mais relativos aos mediadores é que os pais consideram que devem ser especializados em modelos de inclusão e audição das crianças e, portanto, não assim arbitrariamente. Por outro lado, também se verificou, perguntando aos pais e às mães o que é que eles pensavam sobre a participação dos seus filhos no processo de mediação. Eles que já tinham passado por um processo de mediação. E então verificou-se que apenas 13%, e, portanto, desta amostra, 3 pais consideraram que a criança não devia participar. A participação da criança era aceita, mas só em situações específicas para 22%. Correspondem a 5 participantes, tendo em conta a dimensão da amostra. E 65% dos pais, ou seja, 15, que responderam, dos que responderam a esta questão, consideraram que as crianças deviam ser incluídas e participar na mediação familiar. Portanto, é bastante elucidativo que a maior parte dos pais, ainda que só em determinadas condições, aderem e estão abertos a que os seus filhos possam exercer os seus direitos e sejam também incluídos. Algumas situações, só exemplares, não é exaustivo, em que pode ser adequado envolver as crianças na mediação. Quando as crianças manifestam dúvidas sobre os reais... Não, quando as crianças manifestam repetidamente o desejo a um dos pais para um certo tipo de residência e de partilha de tempo e os pais debatem a questão entre si. Por exemplo, eu neste momento tenho um caso em que isso acontece, os pais já tiveram uma residência, depois ficaram com dúvidas, mudaram um bocadinho, portanto eles não sabem muito bem nem como é que os filhos se sentem e estão com dúvidas com aquela situação e acharam excelente que os seus filhos pudessem, porque os pais também têm medos e têm muitas vezes receios que os filhos não lhes digam tudo, que os filhos encubram algumas preocupações, que os filhos tenham medo de os magoar. Como é que os filhos se sentem? Sobretudo pais focados nas crianças debatem-se também com estas questões. E, em geral, todos os pais. E era o caso. E estas crianças, de facto, vieram à mediação. É uma situação de 2 filhos adolescentes e um bebê. Muito engraçado. E eles começaram com uma residência alternada. Mas depois os pais acharam que alguma coisa não batia bem porque o pequenino estava a ser amamentado. E o pequenino não podia dormir em casa do pai, e então os irmãos ficavam longe do pequenino, e o pequenino sentia muita falta dos irmãos, e os irmãos também sentiam a falta do pequenino, e é muito engraçado que a menina diz-me, é que a casa ficava vazia. A casa ficava vazia, portanto, eles são 3, eles gostam de estar uns com os outros. Os pais, sensíveis, perceberam que aquilo não estava bem. E então passaram a dormir sempre em casa da mãe, que é o que têm agora.
Mas de qualquer forma eles continuam com alguma dúvida e acharam que era bom que eles viessem. Então eles vieram e então são 2 adolescentes que já se exprimem bastante bem e eles dizem que realmente não gostam de não estar com o irmão, mas que também não gostam nada de jantar e ir a seguir para a casa da mãe, quer dizer, que é uma coisa que não é muito agradável, mas ficar sem o irmão ainda é pior. E portanto, neste momento, talvez tenha que ser assim, mas o meu irmão não vai estar sempre a ser amamentado e depois já podemos dormir em casa do pai. E portanto, depois a transmissão disto para os pais tem um efeito tranquilizador quando eles percebem que as crianças até o que é que as crianças querem, quais são os desejos delas. E depois o mais extraordinário é que a principal preocupação das crianças não era sequer isto. Estavam preocupadas com dinheiro. Porque ao fazermos uma brincadeira, entre aspas, lúdica, com eles, que é, aliás, os psicólogos conhecem bem, que é a pergunta do milagre. Se houvesse um milagre, então como é que eles gostavam que fosse a vida deles? Era terem mais dinheiro. Para o pai não ter que estar sempre a pôr dinheiro na conta da mãe. Acho que ficava tudo bem se nós tivéssemos mais dinheiro. E os pais ficaram a pensar muito naquilo. Portanto, aquelas crianças, aqueles miúdos, estavam sobretudo preocupadas com os pais, com as dificuldades económicas. E, portanto, o que eu acho muito interessante quando as crianças vêm é que elas trazem sempre a novidade. Por mais pacífica que possa parecer a relação entre os pais, trazem algo novo. Há uma menina que vem uma vez e afinal descobre-se que ela tinha jeito para o desenho, mas ninguém tinha reparado. Quer dizer, coisas assim mesmo muito engraçadas que às vezes nem têm a ver com o foco que as traz, mas que elas exprimem e que são interessantes depois para os pais. Também é importante quando os pais têm dúvidas sobre os reais desejos e sentimentos dos filhos relativamente a certos aspectos, ou mudanças de curso durante ou após a separação, quando a criança pede explicitamente para falar com o mediador. Já temos pais que nos dizem, eu quero falar e pronto, e quero ir mesmo. Relativamente aos métodos de inclusão, portanto, há várias formas para incluir as crianças. Isto aqui é bastante teórico, é o que, pronto, diz a literatura. O filho pode estar presente apenas na última sessão, pode estar em uma ou 2 entrevistas sem a presença dos pais, depois o mediador familiar transmite conjuntamente ou não com as crianças os sentimentos e as perspectivas que elas trazem. O filho é entrevistado à parte, mas depois participa na tomada de decisões. O filho só é convidado a participar, responde o que pensa acerca do acordo, sobre as questões que estão em acordo ou em desacordo, ajustando-os assim, ajudando-os assim a estabelecer compromissos. Portanto, disto tudo, destes métodos todos, é assim, cada método tem que ser adequado à situação concreta. Não há, agora vou utilizar sempre este ou vou utilizar sempre aquele, depende das questões que estão em causa, da dinâmica familiar, etc., pronto, do que ocorre na mediação. Há condições prévias para a inclusão das crianças. Quer os pais, quer os filhos devem estar de acordo com a participação da criança. Até há mediadores que acham que os pais devem assinar uma declaração nesse sentido, em que ambos concordam. O mediador deve assegurar-se que os pais estão genuinamente dispostos a levar em consideração as preferências e sentimentos dos filhos. Isto é importante por causa da manipulação, não é? Porque a criança pode ser objeto de manipulação e o mediador deve tentar investigar esse aspecto. O modelo não é apropriado para todas as famílias nem para todos os temas. O mediador deve ter competência para avaliar a pertinência da audição da criança e também deve assegurar aos filhos que a decisão final é dos pais. O mediador deve falar com os pais sobre os efeitos potencialmente negativos de um questionamento dos pais após a entrevista, porque isto pode acontecer. Portanto, nós temos a entrevista com a criança e a seguir os pais perguntam: olá, o que é que disseste? O que é que o mediador te disse? Olha, foste dizer isto, mas não devias ter dito. Portanto, temos que calcular aqui alguns aspectos, ou pelo menos sensibilizar os pais no sentido de depois não irem massacrar e questionar e querer saber o que é que a criança disse,
porque ela pode não querer dizer, se quiser tudo bem, mas pode não querer. Portanto, relativamente à preparação da inclusão da criança, é fundamental definir um método de inclusão. Portanto, vai ser como, vai ser na última sessão, vai ser agora, a seguir nesta sessão. Vamos falar sobre a criança, sobre o quê, sobre qual é o assunto, definir os parâmetros da confidencialidade. Isto também tem que ficar muito claro, porque a criança pode contar-nos alguma coisa e dizer: olha, isto aqui eu não quero que diga aos meus pais. Não sendo uma questão da vida privada da criança, o mediador deve guardar confidencialidade em relação a isso. Por exemplo, uma vez uma menina disse-me assim: olha, a mãe sabia, eu sabia que a mãe sabia por causa das sessões anteriores, mas ela pensava que a mãe não sabia, então disse-me assim: sabe, é que o meu pai tem outra pessoa, o meu pai anda com a senhora do café, mas eu não quero que a minha mãe saiba. Esta parte eu conto-lhe, mas não quero que a minha mãe saiba. E, portanto, claro que essa parte não foi transmitida. A mãe sabia, a filha sabia, mas a filha a querer poupar a criança. Portanto, recolher a permissão dos pais, definir da confidencialidade, já falei. O mediador deve marcar a data e hora, tendo em conta os horários escolares ou as atividades da criança. Então, o mediador deve transmitir as palavras exatas ou interpreta o que o adolescente disse? Esta é também uma questão, deve ser taxativo ou não. Não é linear, temos que ver em cada caso. O mediador confirma o que ele pode fazer. Deve confirmar com a criança as mensagens que esta transmitiu, deve reformular o que a criança confirma e o sentido da mensagem, e o mediador também pode citar a mensagem. Portanto, depende daquilo que é manifestado. A criança refere algo que pode ter forte impacto negativo na relação pai-filho ou mãe-filha. Exemplo, mudanças de residência não expectáveis ou não esperadas para os pais ou para cada um dos pais. É importante avaliar com a criança ou o jovem o impacto e consequência da mensagem. Se necessário, sugerir apoio especializado, por exemplo, psicológico, para elaborar a sua posição. Eu vou dar um exemplo sobre isto. Uma menina adolescente e a mãe, já tinha havido várias sessões com os dois pais, e o pai dizia: ela diz-me que quer ir viver comigo. Mas eu não acho bem, acho que ela deve viver contigo. Porque eu não tenho tempo, tenho uma vida muito ativa, portanto tu és muito cuidadora, sempre foi assim, ela é adolescente, acho que a minha casa é reduzida, portanto eu acho que ela é autónoma, vem de uma casa para a outra, portanto eu acho, mas ela diz-me que quer vir viver contigo, mas eu não acredito. O que tu estás a dizer é uma pura mentira, isso é só porque não acredito nada nisso. Acordaram que a adolescente viesse então a uma ação de mediação. E ela disse: eu quero ir viver com o meu pai, eu dou-me mal com a minha mãe, ela é uma controladora, controla tudo o que eu como, tudo o que eu visto, tudo o que eu faço, e portanto eu quero ir viver com a minha mãe. Com o meu pai. Isto era uma mãe extremamente, com uma relação demasiadamente focada e centrada na criança, na jovem, que não respirava, que era o que ela transmitia, mas que também não punha, pode que a filha não quisesse ir viver com ela. Agora imaginem o melindre que isto possa ter. Ela dizia: mas eu ainda não disse porque eu tenho medo que a minha mãe fique muito zangada. Eu estou a pensar dizer isto lá mais daqui a uns meses, lá mais para a frente, mas é isto que eu quero. Como é que o mediador faz com uma informação dessas? Portanto, porque pode acontecer que temos que pensar como é que os pais reagem, porque, quer dizer, os pais também são aqui interlocutores, e por acaso, neste caso, tentou-se dizer o melhor possível, mas a mãe não ficou bastante magoada ao fim de dia e teve uma reação complicada, não é? E, portanto, há realmente que ter muito, muito cuidado com isto e, às vezes, até encaminhar a criança para ela elaborar melhor o que é que ela quer, para não criar aqui um afastamento, em vez de ser a paz, criar a discórdia, não é?
entrevista com a criança deve ter uma conversa inicial, estabelecer uma conexão empática. Questões abertas são as mais adequadas. O que é que a mãe e o pai lhe disseram sobre a entrevista? Esta questão é muito importante, porque nos permite verificar, por exemplo, se a criança foi manipulada, se o que lhe disseram... se os pais respeitaram, no fundo, a liberdade dela se exprimir, ou se ela foi induzida de alguma maneira, ou se aquilo que lhe foi dito, o que é que realmente lhe foi dito. Compreender o nível de aceitação relativamente ao divórcio dos pais, a eventual esperança de reconciliação, porque há crianças e há jovens que, no fundo, estão sempre à espera que os pais fiquem juntos. E quando os pais se dão muito bem, tive uma situação que os pais davam-se muito bem e continuavam a fazer os dois coisas juntas com a filha. Portanto, saíam juntos, jantavam juntos, mas uma coisa muito persistente. E aquela criança deixou de estar bem, psicologicamente. Porque isto criou-lhe uma confusão enorme na cabeça dela. Mas porquê que está tudo igual e depois cada um vai para a sua casa? Depois explorar as preferências, sentimentos e vivências do adolescente, o que é que gostas de fazer com o pai e com a mãe, pedir exemplos, etc. Por aí fora. O mediador familiar deve, depois, ter sensibilidade relativamente à forma como transmite as informações. Já falámos nisto. A informação pode ser transmitida aos pais em conjunto ou não. Poderá ser o filho a transmitir o conteúdo da entrevista ou o mediador, no caso da criança ter dificuldade. Da minha experiência, as crianças preferem com a ajuda do mediador ou elas próprias sozinhas. E, de um modo geral, os resultados de vários estudos, incluindo estudos portugueses, permitem concluir que o processo de mediação familiar tem efeitos positivos na adaptação dos pais e das crianças na transição para a separação e divórcio e apoiam a necessidade de implementar métodos de mediação familiar preventiva e prejudicial numa perspectiva sistémica, inclusiva e ativa das crianças, especialmente quando esteja em causa a regulação das responsabilidades parentais. Muito obrigada. Obrigada, doutora.